tudo bom? Eu ia começando saudando com bom dia, mas eu vou começar diferente. Agora vai ser boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia. Tudo atravessado, tudo junto ao mesmo jeito, ao mesmo tempo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, bem-vindes, todo mundo aí, se aproxime. Vamos começar nossa aula 2, o nosso módulo 2. A aula de hoje vai ser sobre direitos humanos, lutas urbanas e movimentos sociais. Experiências, desafios e questões centrais. Então, para a gente começar a falar, nós vamos falar justamente aqui, desse primeiro tópico, direitos humanos. E eu hoje, nessa aula, eu resolvi, assim, contar com a participação de vocês. Nós temos uma caixinha interativa, certo? E aí eu vou chamar essa caixinha porque ela que vai dar a tônica da nossa conversa de hoje. Caixinha, vamos lá, vamos sortear nossa primeira pergunta. A primeira pergunta para a gente que vem, olha que bacana. Direitos humanos e direitos fundamentais são a mesma coisa? O que é que vocês acham? Direitos humanos e direitos fundamentais. Muitas vezes a gente fala de um direito que ele pode ser tanto direito humano quanto direito fundamental. O que vai diferenciar ele, na prática, é onde ele está escrito, positivado, que é como a galera chama, sabe? Então, assim, quando o direito que a gente está observando, ele está consolidado, reconhecido, escrito em um documento internacional, muitos países dizendo ok para esse direito, vou aplicá-lo aqui no meu território. Quando isso acontece, esse direito vira um direito humano, porque ele está nessa primeira esfera aqui que a gente coloca como se fosse a internacional, né? Então, quando ele é um direito humano, porque ele está reconhecido nessa esfera. Beleza, Aline. E um direito fundamental? Bom, o direito fundamental é aquele direito que está reconhecido na Constituição do país. Cada país vai ter uma Constituição. Cada Constituição vai ser responsável por ditar, por dizer quais as regras que aquele país se submete, o que é certo, o que não é, o que deve ou não ser feito. Quando o direito humano, né, quando esse direito indispensável, fundamental, está escrito, reconhecido, positivado numa Constituição, ele vira um direito fundamental, certo? E aí, essa questão é muito importante para a gente entender. Essa diferença de onde que esse direito é reconhecido, porque a partir de onde ele é reconhecido, ele pode ser ou não exigido. Existem direitos aqui no Brasil que a gente não pode exigir da mesma forma nos Estados Unidos. E hoje, no Afeganistão, menos ainda, né? Atualmente, enfim, porque cada país tem suas regras. E os direitos humanos, como que a gente faz para entender o que são direitos humanos, assim, né? Vamos colocar. Os direitos humanos, que quando eu estiver falando agora de direitos humanos, vocês podem entender como direitos fundamentais que já estejam reconhecidos na Constituição, certo? Só quando a gente for falar de um direito que não foi reconhecido pela Constituição, a gente vai explicar, olha, esse direito não foi reconhecido pela Constituição. Mas, de modo geral, é assim. E esse direito, ele vai tratar de questões básicas que vão permitir a dignidade mínima do ser humano, sabe? Então, eu não posso falar, por exemplo, que um direito a uma tributação, a um imposto, ser uma alíquota assim, um assado, é um direito humano. A priori, não. De início, não. Eu vou falar que o direito à vida é um direito humano. O direito à igualdade entre gêneros, é um direito humano. Porque é aquilo que me dá a dignidade mínima para eu ser quem eu sou, né? E os direitos humanos, eles nascem, gente, só para dar uma parte histórica, embora eu tenho certeza que vocês viram muito bem no nosso módulo 1, a parte histórica, mas só para relembrar, os direitos humanos, eles nascem como, vou dizer, quase todos os direitos nascem através de luta, de engajamento social. É a população que se une, que se engaja e que vai buscar esse direito. Só uma pausazinha para a gente voltar lá para o tempo em que os reis reinavam, né? Não existia o Estado como a gente conhece hoje. Eram os reis que eram todos soberanos do Estado. Naquela época, houve uma luta muito forte da população, junto com burguesia e etc., para conseguir fazer com que direitos fossem resguardados para todos.
E esse primeiro rompante, essa primeira vez que isso aconteceu com essa vontade realmente de ter esse direito para toda a humanidade, foi feito na Revolução Francesa. Nessa Revolução Francesa, ó, faz um tempão. E lá eles colocaram que os direitos humanos fizeram a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Que com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente faz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o que a gente tem hoje. Declaração Universal dos Direitos Humanos. É esse olhar, né? Que a gente vai dar olhar. Mas espera ainda, produção, tem alguma pergunta aí? Ah, tá. Lutas jurídicas e lutas políticas, como assim? Tá, vamos lá, vamos entender. Eu falei agora que os direitos humanos, eles nascem também através da luta, né? Normalmente, você olha assim, e você acha que tem um direito, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do direito ao voto feminino, tá? Quando a gente começa com o direito ao voto, e olhando aqui só para o Brasil, desta vez, o voto, ele inicia sendo restrito. Apenas pessoas com determinados requisitos, com algumas posses, é que poderiam votar. Não é para todo mundo o voto, certo? Só que aí começa a se questionar isso. Por que que isso está acontecendo? Avança-se, de modo que quebra essa barreira de exigir que você tenha posses, que você tenha não sei quantos gados ou terras, glebas de terra para poder votar. Imagina como é que ia ser isso hoje, né? E como era naquela época. Então, eles quebram essa exigência e todos os homens podem votar. Só que, com o passar do tempo, vão vendo que isso não é igualdade, que precisa mais. Então, movimentos femininos lutam para que as mulheres também possam votar, pudessem votar. Então, em 1932, agora, gente, não tem um século ainda. Em 1932, com o novo Código de Eleitoral, é concedido o voto facultativo à mulher, ainda não era obrigatório. Só em 34 que surge aí, coloca na Constituição também esse direito, e a gente ainda está no avanço para conseguir, enfim, essa igualdade. Então, só mais recentemente é que nós conseguimos o direito ao voto. Esse direito ao voto, a gente pode olhar para ele e pensar assim, Aline, esse direito ao voto é um direito fundamental? Aí depende de que tempo eu estou analisando ele na história. Porque esse direito ao voto feminino, 100 anos atrás, não era. Porque só é fundamental, lembra, o que está na Constituição. Naquela época, não estava. Se não estava na Constituição, não era fundamental. Embora esses direitos, que nós chamamos de direitos humanos, eles permeiam, é como se eles permeassem assim, a atmosfera, e de repente, num dado momento da história, a gente olha para ele e fala, vale, realmente, é um direito e eu vou reconhecer. Aí você cata esse direito, reconhece e coloca ele escrito. É como se eles parassem por aqui. Então, há 100 anos, o direito ao voto, como nós temos hoje, não era um direito fundamental. Agora sim, é um direito fundamental nosso. Direito político da gente, certo? E aí vamos. E o que isso tem a ver com as lutas jurídicas e lutas políticas? Que é o que a pergunta que vocês mandaram. Essa pergunta está fazendo a gente refletir. Bom, lutas políticas são lutas que antecipam as lutas jurídicas. Expliquei tudo, expliquei nada. Vou reformular. Luta política é quando a gente não tem esse direito no papel. O direito não virou lei, não virou decreto, não é portaria, não está na Constituição, não está em tratado, não está em canto nenhum. E a gente vai lutar para que esse direito fique assegurado neste documento. Então, é uma luta política, ele ainda não está no mundo. As pessoas não olharam para ele, cataram e reconheceram ele como um direito válido. Mas nós, na luta, movimentos sociais, operantes, a gente consegue fazer com que esse direito fique no papel. Quando esse direito vai para o papel, primeira vitória, mas ainda não acabou a luta, porque nós sabemos agora que nós vamos enfrentar as lutas jurídicas, que é o que a maioria de nós faz hoje, não é mesmo? Então, lutas jurídicas é quando a gente tem o direito assegurado, tá aqui no papel, tá bonito, mas eu olho para a realidade e cadê esse direito? Esse direito não está sendo concretizado.
Esse direito que está lá bonitinho na Constituição, que está bonitinho na lei, quando eu vou para a realidade, ele não está sendo efetivado. Ele não acontece. Então, essa é a diferença entre uma luta política e uma luta jurídica. As duas existem e as duas são válidas. São momentos diferentes, mas são válidas, certo? Próxima pergunta da nossa caixinha interativa, por favor. Olha aí. E como os direitos humanos são colocados em prática? Olha aí, que boa pergunta. Vamos lá. Vamos. A primeira forma de direito humano ser colocado em prática é quando a gente simplesmente olha o que está na legislação e cumpre. Vou dar um exemplo. Por exemplo, na Constituição, nós temos uma parte chamada de direitos sociais, que vão lidar muito com direitos trabalhistas. Suponha que o empregador da empresa vê que a sua funcionária está grávida e concede lá o direito dela de ter a licença, concede a ela que ela possa sair uma hora mais cedo, uma hora mais tarde para amamentar quando já quer beber. Enfim, ele vai concedendo esses direitos para ela, vai observando a lei e vai cumprindo. Bom, isso é a parte mais bonitinha que tem, quando nós cumprimos aquilo que está disposto na legislação. A maioria de nós faz isso. Aline, não faz não, você pode falar. Mas sim, se todo mundo descumprisse a lei, imagina o caos que seria. A maioria de nós, graças a tudo de bom, a maioria de nós cumpre isso, certo? A segunda forma da gente fazer um direito humano, colocá-lo em prática, é quando a gente, é por meio de coação de terceiros. Como assim? Quando a gente tem o direito, verifica que ele não está ok, com o que está disposto, não está aqui, né, está sendo descumprido, e a gente vai, por exemplo, a um órgão administrativo para poder fazer com que esse direito aconteça. Um exemplo clássico, você está ali, comprou alguma coisa e veio com avaria, veio com defeito, você reclama para a empresa não está nem aí, e você diz, quer saber? Eu vou lá ao PROCON. Quer saber? Eu vou lá no DECOM e vou denunciar e vou tentar reaver, e o DECOM faz, e o PROCON faz com que a empresa chegue e, cumpra aquele direito que está no papel, aquele direito fundamental seu que está ali no papel, certo? E a terceira forma são mecanismos que agora eu vou falar da Constituição especificamente, são mecanismos que a Constituição nos traz para que a gente possa fazer acontecer essa gama de direitos. São mecanismos processuais, e aí nós temos muitos deles utilizados somente por auxílio de um advogado. Você tem mandado de injunção, mandado de segurança, e você tem o habeas data, tem um deles que não precisa de advogado. Olha que legal, o habeas corpus. O habeas corpus é tão importante que é o que regula o direito de ir, vir, estar e permanecer da pessoa. Nele, uma pessoa, inclusive, qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus em favor de alguém. E tem também uma ação que eu acho que vocês conhecem, mas aqui eu vou falar para vocês, que é a ação popular. E eu achei interessante destacar ela porque ela traz coisas que tocam muito os movimentos sociais. Vou dizer aqui, ela está no artigo 5º da Constituição, no inciso 73. Ela fala assim, qualquer cidadão é parte legítima para a população popular, qualquer cidadão, qualquer um de nós, né? Cidadão é quando a gente está ok com os direitos políticos, está podendo votar direitinho, enfim. Então, qualquer cidadão é parte legítima para a ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, pessoal que, né, busca cuidar do meio ambiente público, né, o patrimônio público, patrimônio histórico, ou de entidade que o Estado participe, ato lesivo contra a moralidade administrativa, se tem movimentos que se preocupam em prestar atenção nas contas da administração pública municipal, estadual, e nisso verifica que tem algo errado, posso colocar uma ação popular em relação a isso, ao meio ambiente. Você que trabalha com a questão ambiental, saiba que existe ação popular para isso, e ao patrimônio histórico e cultural. Inclusive, se você está lá fazendo a ação, por mais que você tenha visto, que você tenha
vamos supor, você não consegue provar, ou então o outro prova que realmente você estava errado, você não é penalizado pela lei. Se é comprovado que você estava lá hoje, boa fé. Bom, eu vi, eu achava que estava errado, eu vim aqui para poder, pelo bem maior da população, tudo bem. E você não recebe ônus por isso. Importante esse instrumento. E próxima questão da nossa caixinha interativa. O que é que nós temos? Olha aí, mas vocês não deixam nem eu terminar a teoria, já quer a prática. Indo para a prática, como que isso acontece? Como que a gente consegue colocar um pouco, né, colocar esses direitos humanos na prática? E ele quer que eu fale da questão urbana. Olha, você agora pegou fundo, pegou forte. E para essa questão, eu vou chamar ele, que é um mestre no assunto, mestre não, já é doutorando, olha a responsabilidade. Vou chamar o professor Cláudio Silva para poder explicar um pouquinho para a gente como que acontece isso. Vamos lá, Cláudio! Olha, já tá com história aí, dizendo que mestre, não sei o que e tal. Gente, estamos aqui, né, tô aqui com a Aline, né, pedi aqui um tempinho na aula que ela está conduzindo para a gente falar um pouco sobre as lutas urbanas, né? Como a Aline falou muito bem, né, a gente tem uma relação entre a luta política e a luta jurídica, né? Aquilo que a gente defende hoje está na Constituição, está em leis, a gente fala em Estatuto da Cidade, fala em plano diretor. Isso é resultado de uma história de luta anterior, né? É o que eu sempre gosto de falar. Você tem dois momentos dessa luta por direitos, né? Uma luta é de, como a Aline falou muito bem, é a nossa luta transformar em direito, né? Pegar aquilo que não está escrito em lugar nenhum, aquilo que aquela luta que vocês estão aí acostumados no dia a dia, a luta por melhorias em saúde, na educação, por moradia, pela igualdade de gênero, contra o racismo, e tornar isso direito. Mas isso não é suficiente, não basta isso. Você tem que pegar esse direito, que já foi uma conquista, e colocar na prática, né? Por que a gente está falando isso? Isso é muito importante. Porque aquilo que é direito pode deixar de ser. Aquilo que a gente diz, eu tenho direito à saúde, o Estado tem que garantir o direito à saúde. Eu tenho direito a votar, né? Como a Aline falou da história da luta do voto feminino. Alguém pode dizer, pode tirar isso do papel. Alguém pode mudar a Constituição e isso vai deixar de ser direito. Então a gente volta para aquela luta ainda que nem o direito é reconhecido. Tá? Ei, claro. Então, diz, Aline. Só pegando isso daí, contextualizando o que a gente está vendo hoje, né? A gente tem constituições, sim, que reconhecem direitos, mas chegou outro Estado, mudou a Constituição, meu filho, aquele direito ali, é o que a gente está vendo no Afeganistão agora, né? Por exemplo, tudo que estava ali de humano contemplado, gente, ó, e vai exigir como? A gente não vai tão longe, vamos falar do Brasil, né? Muitos, né? A gente está vendo esse governo de destruição de direitos. Aquilo que a gente reconhece, quando a gente fala que algo se tornou direito, é porque o Estado tem a obrigação de garantir, né? O Estado ele tem esse dever. Durante muito tempo, aquilo que nós chamamos de direitos sociais, né? Quem é da área de assistência social sabe bem disso, era considerado favor. O sujeito ia para ser atendido, ele levava um papelzinho com o nome do vereador, o nome do prefeito, um cabo eleitoral. Consiga para mim uma cesta básica, consiga para mim matricular meu filho na escola. Isso é uma noção que existiu durante muito tempo na sociedade brasileira e que muita gente ainda pensa que direito é um favor. Quem nunca ouviu a expressão fulano quer ter muito direito, né? Mas, na verdade, nós temos direitos que são resultado dessa luta política que a Aline falou e que estão também sobre risco, estão sobre ameaça. Então, evitar esses retrocessos também é algo muito importante hoje na sociedade brasileira. Vamos falar um pouquinho agora qual é a origem do que nós chamamos dessa luta, que é a luta pela reforma urbana. A Aline vai ficar aqui no cantinho aqui agora, ela vai ficar aqui. Opa, vamos aqui trocar. Então, agora, tá comigo.
Rapidinho aqui, né, a Aline pediu para eu falar um pouco sobre essa questão. O que é a luta pela reforma urbana, né? O que é essa luta? De onde ela vem, né? Primeira coisa que é importante a gente dizer, eu queria perguntar para vocês. Quando a gente olha para a cidade, quando a gente olha para o bairro, a gente olha para a rua onde a gente mora, o que a gente vê? O que a gente observa, né? Isso vai ser um exercício que a gente quer passar para vocês. Olhem em volta de onde vocês moram, e o que é que a gente vê? As pessoas moram em casas dignas, né? Primeira coisa é isso, tem um teto, não é apenas o teto. A casa é digna, né? Ela garante que aquelas pessoas vivem bem naquela casa. Para além disso, tem saneamento básico, iluminação pública, as ruas têm calçadas, e essas calçadas são boas para andar, né? Para os idosos, para as pessoas que têm um problema de mobilidade. Além disso, tem serviços públicos, né? Perto da sua casa. Tem escola, posto de saúde, um hospital, coleta de lixo. Além disso, é um ambiente seguro? As pessoas têm medo da violência? Ou é um ambiente seguro? As pessoas não têm medo de sair na rua, né? E para terminar, tem esporte, tem áreas de esporte, de lazer, para uma atividade cultural, né? Então, e o trabalho, né? As pessoas trabalham próximo, ou elas precisam se deslocar muito de onde moram para chegarem nos seus trabalhos. E se elas se deslocam, o ônibus é de qualidade? Vou de bicicleta, tem ciclofaixa, né? Então, vejam, não é só a casa, né? A gente olha para a casa, mas você vai aumentando o seu olhar para a rua, para o bairro, para a cidade, e a gente vai entendendo que não adianta olhar só para aquele espaço, aquelas paredes e aquele teto. Quando a gente fala em morar, eu não estou falando só da casa, eu estou falando que a gente mora num lugar, a gente mora numa cidade. E essa cidade, para ela funcionar para as pessoas, elas têm que garantir, além da moradia, que eu já falei bastante aqui, e uma moradia de qualidade, tem que garantir outros direitos, como já falamos aqui da saúde e da educação, tem que estar próximo ao trabalho, tem que ter facilidade para as pessoas se deslocarem, tem que ser um ambiente seguro. Hoje, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, felizmente, a gente está num momento um pouco melhor, mas a pandemia ainda não acabou. Desde o começo, o que a gente sempre falava, o que a gente sempre ouviu? Fique em casa, né? Mas para ficar em casa, você precisa de uma casa, né? As pessoas, para poder ficar em casa, precisam ter onde morar. Mas para você ficar em casa, para aqueles que têm essa casa, não dá para ser de qualquer forma, né? Você precisa, por exemplo, do acesso à internet. Para quem está assistindo a gente agora, tem internet, mas com certeza essa internet tem dificuldades de acesso. Então vejam, quem tem crianças que estudam, quem é estudante, viu as dificuldades também que é durante a pandemia para ter acesso a informações, para estudar. Então veja, né, a pandemia ela veio escancarar todos esses problemas, que não são novos na sociedade brasileira, mas que agravou muito mais, né? Então, quando a gente fala de direito à moradia, quando a gente fala de direito à cidade, a gente está falando na verdade, de um conjunto de direitos. A gente está falando de duas coisas. Primeiro, tem um problema. As pessoas não têm moradia. E quando tem moradia, essa moradia não tem qualidade, ou não tem a qualidade que a gente deseja, a qualidade que a gente quer. E é por isso que a gente luta para melhorar a sociedade. Se você tem um problema, o que a gente quer fazer com esse problema? Quer mudar esse problema. A gente quer reformar esse problema, a gente quer revolucionar, na verdade, a sociedade, né? Mas a gente chama, o que eu vou chamar aqui desse problema, eu vou dar um nome, tá? Questão urbana. Um problema urbano. Que é um problema que começa com a moradia, mas que fala de várias outras questões. Ele começa com a propriedade. Eu não tenho uma casa. Eu não tenho a propriedade de uma casa. Eu não tenho a posse de uma casa. Eu vou dar um nome para isso. Questão urbana.
O que é a questão? É um problema. Como é que eu vou mudar? Eu quero mudar, quero resolver essa questão. Daí eu vou chamar isso de uma reforma urbana, né? É muito conhecido, a gente sabe, da luta pela reforma agrária. O que é? Reformar a realidade do campo. Eu não sei se tem alguém aqui que mora no campo, ou que a família é do campo, né? Ou se tem alguém aqui do Movimento Sem Terra, do MST, talvez tenha. Então, a reforma agrária é essa mudança, essa alteração de um problema agrário. Muita gente sem terra e poucas pessoas donas de muita terra. Vamos trazer isso para a cidade. Isso também acontece, isso também aconteceu no Brasil, né? A gente, falando um pouquinho da história, a gente vai voltar bem rapidamente a um período que a gente lembra da Era Vargas, né? O que é que foi esse período Vargas, né? De 30 até 45, período Vargas, né? Foi um momento de muita urbanização, ou seja, as pessoas saíram do campo e vieram para as cidades, e também de industrialização. A atividade, que era principalmente agrícola, do campo e pecuária, passou a ser nas indústrias. O que é que isso aconteceu? O que é importante isso para o nosso debate? Muita gente foi para as cidades. Muita gente veio para cidades. É como nunca tinha acontecido antes no Brasil, né? Então, aquele problema que existia no campo passou a também ser das cidades. Muita gente sem teto e poucas pessoas com propriedades da terra, né? E aí essa história a gente conhece um pouco, né? As pessoas foram ocupar os morros, né? Foram ocupar beiras de rio, foram ocupar áreas que eram verdes, isso procurando uma forma de ter onde morar, né? E o Estado, ele não organizou isso, né? Então, muito do que nós chamamos hoje, as favelas nos morros, né? Essa imagem é muito forte no Rio de Janeiro, mas a gente também tem ocupações de morro aqui em Fortaleza, em beiras de lagoas, perto da praia, e depois aqui em Fortaleza, essas pessoas foram expulsas da praia e foram morar em bairros mais da periferia. Isso aconteceu de uma forma totalmente desorganizada. Falando de leis, o que é importante desse período? A primeira tentativa de barrar os aluguéis. As pessoas não conseguiam pagar aluguel. Elas simplesmente eram despejadas, ficavam na rua. Então, no período Vargas, a primeira tentativa de regular essa situação foi a lei do inquilinato. Simplesmente tentar regular os aluguéis. O que é que eu quero que vocês lembrem desse período? O que é importante a gente lembrar disso? A propriedade, a terra passa a ser uma propriedade. Então, a terra urbana, ela passa a ser uma propriedade privada. E se é uma propriedade privada, para você ter a terra, precisa comprar. E para comprar tem que ter dinheiro. Então, isso é o mais importante desse período. E o Estado, ele não vai ter nenhum programa, nenhuma política de incentivo, de fortalecimento à moradia popular. Aí a gente chega num período muito importante para a reforma urbana, a gente vai dar um salto aqui até os anos 60, e chegar no período do João Goulart, né? O que é esse período? O que é que a gente lembra olhando para a história? As grandes lutas, as grandes mobilizações pelas reformas de base. E aí, mais uma vez, reforma agrária, muito forte nos anos 60, os movimentos populares do campo, principalmente as ligas camponesas, são fundamentais nesse período, inclusive vão inspirar, né, muitos movimentos que foram criados depois também. Uma dessas reformas de base, reformas da sociedade brasileira, é a reforma urbana. É a primeira vez que usa essa expressão, ela é utilizada. Reforma urbana, parecida com a reforma agrária. Aqui aparece uma ideia de a propriedade urbana, ela é um direito. Não é só a propriedade absoluta. Se eu sou dono de uma terra, eu faço o que eu quero com ela. Não. As pessoas que não têm propriedade têm direito à terra. E aquele que tem uma propriedade não pode ser qualquer jeito. Tem que cumprir, aí anota essa palavra aí, essa expressão, uma função social.
uma função na sociedade. Tem que respeitar outras pessoas, respeitar outros direitos, tem que servir para a sociedade. Você quer falar, Aline? Quer falar alguma coisa? Não? Eu vi você dando um tchauzinho aí. Aí, anota aí, viu? A função social que vai através dela que a gente vai mudar a perspectiva de olhar para tudo. Porque, perfeito, assim, tudo tem função social, gente, tudo. Não é só a propriedade como talvez a maioria que conheça, né? Tudo tem função social. É isso. E aí, o que a Aline falou, o direito, ele se transforma. O direito muda com a luta política. Você tinha uma ideia de propriedade absoluta. Eu faço o que eu quero da minha propriedade. Infelizmente, isso ainda acontece muito, né? Mas o direito vai reconhecer. Quem não tem terra tem direito a ter. E aquele que tem, não pode ser de qualquer jeito. Além disso, a gente tem uma ideia muito forte, muito importante, anota aí também, a responsabilidade do Estado. Quem tem que garantir isso não é o mercado. Se eu não tenho dinheiro, não tenho trabalho, não tenho nem o que comer, o Estado tem que garantir também esse direito à propriedade. Terceira coisa, participação popular. As pessoas precisam decidir democraticamente onde é que vão ter moradias, onde é que vai ter indústria na cidade, como é que a cidade vai crescer, como é que eu vou pensar a cidade de Fortaleza daqui 10 anos, daqui 20 anos. Quem vai decidir isso? São apenas os políticos? São apenas os técnicos? Não, o povo, por meio da participação popular, também tem que decidir. E aí, outras ideias também foram surgindo nesse período muito importante da sociedade brasileira, né? A importância desse planejamento, a importância de desapropriar terras que não estão apenas sendo usadas para especular, para garantir moradia popular nessas terras. Isso tudo vai surgir nesse momento importante da sociedade brasileira. O que acontece depois disso? A gente sabe. Essa história a gente vai contar melhor na aula 3, sobre autoritarismo, sobre a ditadura militar. Nós temos um golpe militar, né? Então, todas essas propostas de reformas e de participação da sociedade nos rumos do Brasil vão sofrer um duro golpe, um golpe militar, e aí nós iniciamos o regime militar, que vai de 64 até 85. Só que esse período também é um período importante para a gente entender a questão urbana no Brasil. Aquelas propostas que eu falei antes, na época do João Goulart, elas ficaram adormecidas. Né? Elas ficaram adormecidas, e vejam que muitas ideias são atuais. Né? Essas ideias vão ser recuperadas mais atualmente. A ditadura militar, ela vai ter o que eu vou chamar aqui, anota aí também no caderninho, ela vai ter um planejamento conservador. Ela vai ter um planejamento mais do que conservador, um planejamento autoritário. Duas características importantes também. Os movimentos populares continuam na luta, continuam tendo muita luta, e durante a ditadura, a igreja teve um papel muito importante, as associações de bairros, movimentos culturais, e a resistência armada também, que teve a ditadura militar. A política urbana na ditadura tem duas características importantes. Primeiro, tem um financiamento. Então, aquelas pessoas que tinham condições de comprar casa, reformar uma casa, fizeram isso, podiam fazer isso, né? Classe média, servidores públicos, trabalhadores assalariados com alguma renda também, né? Os bancos, essa ideia de que o banco vai financiar é muito forte nesse período. E outra questão também muito importante são grandes obras na ditadura, estradas, indústrias estatais e grandes conjuntos habitacionais. Falando aqui de Fortaleza, 2 conjuntos foram criados nesse período, conjunto José Walter, conjunto Prefeito José Walter, não sei se tem alguém aqui que mora também no conjunto Prefeito José Walter, que foi, na época, o maior conjunto habitacional da América Latina. Temos o conjunto Ceará também, né, criados pela Coab, né, esse famoso órgão aí que ajudou a criar e hoje está apenas regularizando os conjuntos habitacionais. Então, foi uma política planejada, né, mas que você colocava os trabalhadores, as trabalhadoras, mais distantes do centro, né?
o conjunto José Walter, que eu falei aqui, ele é um bairro mais distante do centro. Hoje o acesso está mais fácil, mas imagina o que era isso na década de 70, né? Então era uma ideia de que os trabalhadores que podem pagar financiando uma casa, mas eles vão morar longe dos centros urbanos, né? No caso aqui de Fortaleza, do centro de Fortaleza. A ditadura militar ela foi derrotada, né? Foi um período muito longo, 21 anos, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na última aula, né? Mas o povo brasileiro resiste à ditadura, né? Ela também entra em crise, tem várias questões também que falam desse fim da ditadura, mas é um período também de fortalecimento dos movimentos populares, né? Nós temos as comunidades eclesiais de base, nós temos associações de moradores, a própria Federação de Bairros e Favelas, aqui de Fortaleza, surge nos anos 80, a Igreja Católica muito forte, né? Os movimentos de ocupações, né? Nós temos aqui grandes ocupações na cidade de Fortaleza, no Pirambu, no Bom Jardim. Quem é do Bom Jardim, o pessoal do CDVH pode falar muito bem também sobre isso. Então, você tem, ao mesmo tempo que a ditadura entrava em crise, os movimentos populares urbanos, o movimento sindical, os trabalhadores e as trabalhadoras operárias fazendo greve, né? No campo você tem o MST surgindo. Então é um momento de muita luta política que tem como conquista, uma das conquistas, a Constituição Federal de 1988, que a Aline vai falar daqui a pouco também. E vai também ter o resgate daquelas ideias que eu falei antes sobre a reforma urbana. Eu vou aqui falar só de algumas questões que são importantes desse período. Primeiro, como eu já falei, a Constituição de 1988. E aí, no nosso material, nos textos, depois vocês podem conferir os detalhes aqui do que a gente está falando na aula. Também é importante, depois da redemocratização, já nos anos 2000, o Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades, ele procura regular o que a Constituição traz sobre a função social da propriedade e o direito à cidade. Nós temos também a criação do Ministério das Cidades, em 2003, e aí já é no começo do governo Lula, e nós temos, já no final também desse período do governo Lula, em 2009, a criação do programa Minha Casa, Minha Vida. Gente, eu vou terminar aqui esse momento, e aí eu vou voltar aqui para a professora Aline, falando um pouquinho desse momento atual, né? Então, veja, a luta política, ela tem momentos de alta e momentos de baixa, né? Você tem um momento que o povo se mobiliza, se organiza, conquista direitos, e aí, falei aqui do golpe que teve, né? Depois a luta volta, se revigora, conquistam-se novos direitos, a gente vinha nesse momento de buscar efetivar direitos, e a gente vive um outro momento muito difícil na sociedade brasileira, principalmente a partir do golpe, né, contra a presidente Dilma, o impeachment, mas a gente chama de golpe, e depois com o governo Bolsonaro, né, que é um outro golpe que nós estamos vivendo isso agora, né? Ele mesmo diz que está dando um golpe aí na democracia brasileira. Então, a gente está no momento de, primeiro, olhar para as conquistas que nós precisamos garantir, né? Mas muita coisa nós também conquistamos e está em risco, né? O que é que eu quero chamar a atenção para isso? Quando a gente fala agora, depois de toda essa nossa viagem aqui, de reforma urbana, mais uma vez, não é apenas a casa. Então, quando a gente fala das lutas urbanas, também é muito mais do que a gente conquistar a moradia. Deve ter aqui no curso pessoas que trabalham com direito à cultura, movimento de mulheres, pessoas com deficiência que lutam por mobilidade urbana, artistas populares. Então, a gente, quando fala da questão urbana, mas principalmente do direito à cidade, a gente está falando desses vários direitos que são fundamentais para o bem-estar, para a pessoa viver bem nessa cidade. Então, isso é uma grande conquista, isso é uma grande vitória dos movimentos que lutam por moradia, mas por todos os movimentos urbanos.
olhar para a cidade como um espaço de disputa, um espaço de luta, um espaço de conquista. E nós não podemos retroceder, né? Então, Aline, quando a gente fala hoje em direito à cidade e a gente faz todo esse histórico da luta pela reforma urbana, a gente pode olhar aqui para os nossos educandos, nossas educandas, os defensores e defensores de direitos humanos, e cada um pode se ver nessa luta também, né? Se ver nessa luta também de lutar por uma sociedade, uma cidade que é mais justa, mais inclusiva, mais democrática e que cumpre essa função social, que não é só da propriedade, também é uma função social da cidade. Então é isso, Aline. Passa a bola para você. Gente, muito obrigada. Palmas para o nosso mestre doutorando que falou brilhantemente. Muito obrigada. Eu aposto que você, como eu, está aqui cheio de conteúdo, hein? E o Cláudio, ele trouxe algo que eu queria aqui começar a conversar aqui com vocês. Assim, da gente pensar um exercício aqui imaginativo, digamos. Vamos olhar aqui para uma praça, né? Vamos olhar aqui para uma praça, um bairro que tem uma praça. Eu digo isso porque nem sempre os bairros de Fortaleza, nem todo bairro tem praça, né? Uma falha nossa. Não é vídeo show, mas é falha nossa. Então, assim, vamos imaginar aqui uma praça. A praça, ela é um espaço urbano, está dentro, né, da urbe, está dentro da cidade. E é um espaço urbano que, se não tiver a nossa interação, o nosso movimento, ele se perde. Ele se perde. É um espaço urbano que demanda interação social. Porque a cidade, assim como o que o Cláudio estava falando aí, né? Tudo que a gente colocou, né? A função social, a cidade tem uma função para a gente que não é só morar. A cidade, no caso do direito à moradia, a cidade, ela tem uma função que vai muito além de eu ir, vir, ficar, permanecer. Ela é muito além disso. A cidade, ela é um organismo vivo e ela deseja uma interação social. Tem um estudioso nesse tema, que eu vou colocar o nome dele, é David Harvey, está no material de vocês. E ele fala o seguinte: fazer e refazer. Ele fala assim: fazer e refazer a nós mesmos e as nossas cidades é um dos nossos direitos humanos mais preciosos, ainda que seja um dos mais menosprezados. Se eu tenho essa praça e se nessa praça eu coloco um quiosque para vender alguma coisa, eu digo que me reúno e vamos fazer aqui aulas de zumba, tem muita gente fazendo, né? Tem umas aulas assim, vamos fazer umas aulas com o professor, chama alguém, vamos fazer aulas de dança, outros, vamos fazer artesanato, vamos vender, vamos ter uma música. Se eu não usar a cidade, eu estou fazendo com que ela perca a função social que ela tem. E essa função social da cidade, pensada, articulada, né, pormenorizadamente, assim, ela surge justamente com esse histórico que o Cláudio trouxe aqui para a gente, com esse boom. A cidade antes não tinha tanta gente assim, né? Então, a cidade cresce. Nos anos de 1970, começa a ter essa superurbanização que, ó, de longe está pequena em relação ao que a gente enfrenta agora, né? Mas surge naquela época. E aí, quando surge isso daí, muitos movimentos sociais se articulam. Primeiramente, movimentos sociais ligados a classes. E aí você tem classes dos trabalhadores, reivindicando melhorias de trabalho, enfim. Você tem sindicatos urbanos, rurais, movimentos de classe das camadas populares, lutando tanto por moradia quanto por bens de consumo coletivo. Né? Eu não estou vendo só a moradia, como o Cláudio colocou, eu estou vendo, cadê o meu transporte que não chega aqui? Cadê a infraestrutura básica para eu estar vivendo onde eu estou? Então, começa a se despertar. Lembra dos direitos fundamentais que a gente olha e reconhece? Começa a ser reconhecido e vem essa luta política para que ele seja efetivado.
só na Constituição de 88. E só com o Estatuto da Cidade é que nós temos a ideia de função social da cidade. Função social da propriedade. E função social da propriedade, no próprio Estatuto vem falando que uma propriedade ela vai cumprir a sua função social quando ela está de acordo com o que foi disposto no Estatuto. Então, quando ela cumpre o plano diretor. Quando ela cumpre o plano diretor, que é um dos mecanismos que a Constituição diz, olha, tem mais de 20 mil pessoas aí nesse território, nesse município, pois tem que fazer um plano diretor para organizar esse rumo de gente, né? Tem que fazer um plano diretor. E aí, quando isso acontece, quando tem essa organização, e quando a propriedade está de acordo com aquilo que foi feito, ela cumpre a função social. Só que o plano diretor, ele não é uma coisa colocada de cima para baixo. Não é... Tu quer falar, Cláudio? Eu vou falar rapidinho. Me desculpa, Aline, eu esqueci uma coisa muito importante, mas assim, e tem muito a ver com o que você está falando, né? Eu falei muito rapidinho da criação do Minha Casa Minha Vida, mas e nós estamos vivendo um momento do fim do Minha Casa Minha Vida. E por isso que eu voltei aqui para falar um pouquinho sobre isso. Assim, o Minha Casa Minha Vida, ele foi um programa muito importante, né? Infelizmente ele praticamente acabou, mas ele é um programa de moradia, de habitação popular, né? Nós temos hoje muitos grandes conjuntos habitacionais, grandes residenciais do Minha Casa Minha Vida. E certamente nós temos aqui pessoas que moram, que foram beneficiadas, que conquistaram esse direito, que é do Minha Casa Minha Vida. Mas, como nós falamos já, né, não basta morar, né? Então, muitos residenciais são longe de vários do acesso a esses direitos que a Aline está falando, né? Com o fim do Minha Casa Minha Vida, fica uma questão que quem vai ter que responder são os movimentos populares, né? A gente também vai deixar isso aqui, e a gente quer ouvir de vocês disso também na live. Quando a gente fizer a nossa live de encerramento, a gente queria ouvir um pouco isso. Com o fim do Minha Casa Minha Vida, esse programa tão importante, mas que era um programa que tem suas limitações também, que era essas questões que a gente já falou. O que é que os movimentos populares urbanos vão fazer agora? Como é que a gente pega toda essa conquista que a Aline está falando, né? Estou apontando aqui para você, pronto, estou falando assim, que a Aline está aqui falando, de entender que não basta morar, isso é insuficiente, a gente precisa de uma cidade. Mas nós temos esse fim do Minha Casa Minha Vida e esse governo Bolsonaro autoritário e contra os direitos do povo. O que é que nós queremos agora? E mais do que isso, como é que nós vamos conquistar isso? A gente não tem essa resposta, né? Quem vai responder são os movimentos populares urbanos. É isso, Aline, era só mais isso que eu queria acrescentar. E eu agradeço muito, e olha, não sei como é que vocês vão responder isso, mas eu quero a resposta. Então, voltando aqui, a gente pegando isso que o Cláudio falou sobre esses conjuntos habitacionais que foram feitos e colocados distantes, né? Vamos separar a galera, né? Parecia algo do tipo. Isso, segundo a Maricato, que também é uma outra exponencial, assim, uma pessoa, uma estudiosa que é muito respeitada nessa área, ela fala o seguinte, que o que foi que fez esse reconhecer essa função da cidade, essa função social da cidade, foi justamente, ela coloca, a má localização dos conjuntos habitacionais populares, e sobre sua causa, e ele fala assim, e sobre isso, a disputa pela renda imobiliária. Então, a cidade, a luta aqui é para que a cidade não seja só um valor de troca, de mercado, vale isso, vale aquilo, estou aqui porque posso, mas que ela seja pensada. Nós precisamos pensar a sociedade para viver em sociedade. E existem muitos mecanismos que a gente pode utilizar para colocar essa questão da moradia, né, colocar ela mais em voga, com um olhar diferenciado sobre ela. E aqui eu vou só citar, porque nosso tempo está acabando, e não vai ter como a gente explicar, mas fica aí para vocês, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, tá? Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma pergunta aí no chat?
Ah, pronto, era justamente isso. Olha aí, transmissão de pensamento entre você e eu e você. Quais os meios de garantir o direito à cidade adequado? Bom, era isso que eu ia falar. Justamente, eu vou aqui só citar para vocês, tá? Muitos de vocês com certeza já participam disso, mas fica a dica para um maior engajamento em outros momentos também. Nós temos a regularização fundiária, que é tornar aquele espaço que foi habitado, que está sendo ali vivido, né, sentido viver dentro da sociedade, que ele seja regularizado para que a pessoa saia de uma irregularidade, ilegalidade e passe a pertencer de fato àquele local que ela está. Concessão de direito real de uso, é um direito que o Estado diz assim, olha, essa casa aqui eu não posso te dar, mas eu deixo você usar. Concessão de uso especial para fins de moradia, também nesse sentido. As ex, com certeza tem as ex do Bom Jardim, né? Com certeza você aí do Bom Jardim, se não sabe, procura conhecer, junto com o CDVHS, essa participação é muito importante. E tem uso capião, que pode ser feito de bens particulares. Em relação ao campo administrativo, outros meios que também a gente também pode usar para poder garantir esse direito à cidade. Quando a gente quando a gente participa dos órgãos colegiados, conselhos, comissões, comitês participativos, debates, audiências e consultas públicas, você já participou de alguma? Como foi? Você sente que é ouvido? Você sente que faz sentido isso? Você já conseguiu uma transformação por conta dessa sua participação? Outro modo, conferências e gestão orçamentária. O plano diretor, que é esse que vai dizer se a função da propriedade está ok ou não, ele não é feito, como eu estava falando, imposto de cima a baixo. Não é assim. Não é alguém que chega e fala o plano é esse e acabou. Não é assim. É você, sou eu, somos nós, enquanto sociedade, organizados, articulados em movimentos sociais, vamos olhar para esse plano diretor, vamos participar e vamos dizer, vamos votar, vamos tensionar para que determinada área seja assim ou seja assado. Porque a participação democrática é fundamental no processo de assegurar os direitos. E é com isso que eu me despeço. Acabou a nossa aula. Muito bom estar aqui com vocês. É com isso que eu me despeço desse nosso momento. E não acabou. Como eu disse, lá naquela aula de introdução, a gente vai ter um próximo bloco só com experiências, tá bom? Espero que você tenha gostado e, como o Cláudio disse, estamos com vocês na nossa aula de encerramento. Até mais!